Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Já estamos aí no final do bimestre e contamos com a participação de vocês. Eu sou a professora Tayana, estarei hoje mediando a aula do professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo bem? Professora Tayana, boa tarde, muito boa tarde, queridos alunos do estado de São Paulo, alunos da primeira série do ensino médio. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Sim, professora Tayana, nós estamos no final do segundo bimestre. Segundo bimestre já. Estamos atrás, estou me confundindo todo aqui já, afinal, é julho, né? Porque nós não tivemos férias, assim, né, de julho. Tivemos sim, no começo do ano, foi tudo diferente, mas olha só, funciona assim. Mas já vamos entrar com alguns assuntos relativos ao terceiro bimestre, né? Vamos fazer um período de transição, vamos organizar, né? Para poder falar já de trovadorismo, né? Para poder começar. Muitos de vocês não receberam o material ainda do terceiro bimestre, estou sabendo disso, estamos conscientes disso. Então, anote algumas coisas, né? Eu vou dar bastante conteúdo aqui que não está, por enquanto, no caderno do aluno, porque eu sei que alguns de vocês não estão com o material repetindo isso, porém já vamos, né, desenvolver alguns conteúdos, porque já demos várias aulas de revisão, né, professora? Revisamos. Sim, essa semana é semana de revisão, Revisão, né? Isso, mas vamos organizar, né, colocar a bola no chão, olhar, usando metáfora de futebol, né, colocar a bola no chão e tocar o jogo. Então, qual é o título da aula de hoje, professora? Então vamos lá, a aula de hoje, o título é Entre Trovas, é isso, professor Isso, Entre Mauro? Trovas, O que vamos será falar. esse assunto? Entre Trovas, vamos estar entre as poesias do período medieval. Nossa, parece chato, mas vai ser legal, aguarde. Quais são as habilidades do objetivo de hoje, professora? Vamos lá então. Os objetivos de conhecimento. Conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos com base em diferentes indícios. Texto lírico, o poema, a poesia e o contexto histórico. É muito legal essa época, né? Nossa, eu adoro. Do trovadorismo. Habilidades, reconhecer características básicas do poema lírico. Isso, essa habilidade é uma habilidade já do terceiro bimestre. Já está puxando. Porém, relacionar informações é uma habilidade do segundo. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Acredito que vai ser bem interessante essa aula de hoje. Isso, professor, essa aula é uma aula de transição do segundo para o terceiro bimestre. Estamos nessa. Então, olha, o que faremos hoje? Hoje nós vamos aprender sobre as primeiras manifestações da literatura em língua portuguesa. Vamos reconhecer características das poesias líricas medievais. Vamos diferenciar cantigas de amor de cantigas de amigo e vamos reconhecer características de cantigas medievais em canções contemporâneas. Canções contemporâneas, professora. Vamos falar de canções contemporâneas. Professora, uma pergunta. Responda para mim. Eu adoro conversar. Parece que a gente está só entre nós dois aqui, mas tem muitos alunos. Tem o quê? Tem 20, 30, 40 mil alunos, fora as outras mídias, televisão. Não, que solidão nada, tem muita gente vendo a gente. Olha só, você tem facilidade de decorar letras de canções? Tenho. Como é que é? Música eu tenho. E poesias? Decoro mais músicas do que poesias. E músicas, né? Não é daquela pessoa que erra a letra, né? Que começa a inventar umas letras, canta um embromation em inglês, não? Não? Não. Eu sou desse. Poesia eu decoro bem, mas sério? Letra eu erro muita letra. Porque na poesia eu faço a farsa, né? Como geralmente as pessoas não conhecem a poesia que eu estou falando, se eu erro, eu coloco alguma coisa no meio e faço do meu jeito. Faço a minha versão. Para saber, vai ter que pesquisar. Na canção, geralmente todo mundo conhece. Então, eu vou mudando a letra à medida que eu vou cantando a minha música, e as pessoas sabem. No poema, as pessoas não sabem, então fica o que eu disse. Né? A música me ajuda a decorar, o toque da batida da música me faz decorar, entendeu? E que músicas, temas de canções que você gosta, professora Tayana? Olha, eu gosto muito do gospel, porque eu sou evangélica. Gospel, né? Bacana. Então não tem mais gosto de MPB também. MPB, antigas canções de amor, canções de dor de cotovelo, canções... Não. Não. Aquelas canções. Gente, eu gosto de moda de viola. Daquela moda de viola, de sofrimento, conta uma história, eu acho muito bacana. Eu tô jogando aleatório aqui. Mas olha só. Gosto mais de música crítica, sabe? Caetano Veloso. Não, eu falei moda de viola, mas eu gosto de rock, gosto de MPB também, né? Eu gosto de moda de viola, porque assim, tem uma história. Porém, tem canções que não são basicamente uma história, né? Mas que é necessário conhecer um pouquinho da história do que ocorreu no cotidiano, no período, para a gente entender o que está acontecendo.
Parece que está bagunçado, parece que está desorganizado, mas espera aí, vamos lá, olha só. Para poder ficar bem organizadinho, respondam em 1 minutinho esta pergunta que está na tela. Olha só, responda para nós. Você tem facilidade para decorar letras de canções? Em 1 minutinho a gente já volta. E vamos lá, a Sim. participação dos nossos alunos, né? A maioria que está dizendo que sim, professor Mauro. E tem a Giovana, que é parecida comigo, ela disse que é mais música. E o Fernando disse que tem que ouvir várias vezes para poder decorar. Olha, por que nós fizemos essa pergunta para vocês? Porque estamos falando de um período medieval. As primeiras cantigas, os primeiros poemas em língua portuguesa, eles não eram necessariamente poemas tal qual nós os conhecemos hoje. Eles eram chamados de cantigas. Também trovas, tá? Trovas ou cantigas, vamos encarar como sinônimos. A mesma coisa, trovas e cantigas. Então, para essas cantigas chegarem para as pessoas que escutavam, não havia ninguém que as escrevesse. Então, havia uma tradição oral. Então, uma pessoa decorava o texto, né, decorava a cantiga e cantava para outra pessoa, fazendo tal qual eu falei para vocês que eu faço, né? Errava uma letra, construía outra, passava uma letra, passava outra, mudava um pedacinho aqui, mudava o começo, puxava para cá, e as cantigas foram se tornando e foram se formando, até que viesse alguém e escrevesse aquela cantiga, tá? Então, é muito importante guardar isso, né? O primeiro nome que você tem que guardar é trovadorismo, que é o período medieval. As cantigas foram compostas basicamente no século XII, XIII, né? É o período do primeiro movimento literário em língua portuguesa, conhecido como trovadorismo. O que você tem que guardar é que esse movimento, ele tinha as cantigas que eram passadas de forma oral, de ouvido. Iam para as festas, né, nos castelos, nos palácios, até entre a população mesmo, e cantavam essas cantigas. E uma pessoa decorava a letra e passava para outra, cantando, né, cantando. Essa tradição oral foi passando pela população. E era comum as cantigas mudarem, né, e darem origem a outras cantigas, tá certo? Essas cantigas também recebem o nome de trovas, daí o nome trovadorismo, que tem uma tradição oral, beleza? Mais uma perguntinha para vocês, participe conosco. A pergunta é, por que as canções que falam de sofrimento amoroso fazem tanto sucesso no nosso cotidiano? Por que vocês acreditam que essas cantigas, hoje, as canções que falam de sofrimento, de dor, fazem tanto sucesso? 1 minutinho, participe conosco no chat, vai ser bem legal ouvir a resposta de vocês. Eis uma coisa que eu sempre quis perguntar para muita gente, vou, enfim, matar a minha curiosidade.
Professora Tayana, porque as canções que falam de sofrimento amoroso, a sofrência, aquele pagode de sofrimento, aquela música de sofrimento faz tanto sucesso? Olha, segundo a Luísa, é porque é a realidade. A Nicole, porque muita gente sofre por amor. E a Cristiana, eu me identifico com você também, Cristiana, porque muitas pessoas se identificam com essa canção. Então, ela está passando por um momento semelhante, ela se identifica, ela se enxerga ali, e por isso que se identifica tanto, né? Faz Pode ser, sentido. né? Eu vou dizer outra coisa além, porque isso está no nosso, vou usar um termo assim, DNA cultural. É cultural para nós. As primeiras cantigas, as primeiras canções compostas, os primeiros poemas, né, que são as trovas compostas em língua portuguesa, foram canções que falavam de sofrimento amoroso. Era aquela canção de o rapaz que não conseguia ter acesso à mulher amada, à mulher idealizada, né? Então ele sofria e chorava no texto essas canções. Lembrando, eu falo no texto, mas era tradição oral, tá bom, gente? Também havia aquelas canções, vou chamar de cantigas aqui, que eram a questão do rapaz que ia embora, deixava a mulher sozinha e ela lamentando o amor do rapaz que foi embora. Posso ler a da né? Raquel aqui? E, por tem favor, várias claro. engraçadas, gente, eu estou rindo demais com vocês. Nossa. A Raquel fala, porque atualmente os jovens sofrem muito por amor, inclusive eu. Ô, Raquel, por favor. Aqui, Então, estou falando que isso não é algo novo, isso desde a Idade Média, século XII, XIII, as pessoas sofriam por isso e expressavam isso nas canções, né? Vamos aprofundar isso, né? Um pouquinho. Isso está na nossa cultura, faz parte do nosso passado histórico, sofrer por amor nas canções, né? E lembrem-se que nesse momento estou falando de canções e poesias que eram a mesma coisa. Demorou um pouquinho, né, na nossa literatura para a poesia ir para um lado e a música ir para outro, né? Mas vamos lá. Oi? Por favor, claro. Mas até hoje, né, música e poesia tem uma relação, porque tem uma musicalidade claro. na própria poesia, né, gente? Claro, por favor. A poesia, ela é musical, Só que a poesia, na Idade Média, ela só existia a partir da música, junto com a música. Ela só foi se separar no Renascimento, no classicismo, né? No humanismo antes, mas no Renascimento, onde a poesia foi para um lado, a literatura com a poesia foi para um lado, né? E a música, as canções foram para outro caminho. Embora eu escute algumas canções, né, de alguns cantores, compositores, que falam, nossa, que é poesia pura, isso aqui é literatura pura, né? Sim, mas vamos lá. Gente, um minutinho para vocês poderem participar conosco. Quais são os temas preferidos das canções que você gosta? Professora Tayana, aqui no nosso intervalo, né, que não é intervalo da participação de vocês, né, a gente sempre vendo o que vocês estão escrevendo, ela está gostando bastante, também que ela está se divertindo muito com o que vocês estão escrevendo, né, no nosso chat. Professora Tayana, quais são os temas favoritos das canções dos nossos alunos? Me aproximo, vamos lá, são muitos temas, eu vou falando direto os temas, tá, gente? Então tem aqui a superação, tem aqui família, problemas sociais, aí eles acabam misturando com ritmo também. Aqui, ritmo. Né? Ritmo é uma coisa, né? Tá. Então, sofrimento. Vamos para sofrimento. Rap, pop, não, gente. Aí vocês estão colocando. Não, vamos lá. Não, tudo bem, sem problemas. Mas tudo bem. É normal, porque em geral, alguns ritmos hoje tratam de alguns temas específicos. É comum o rap hoje tratar de temas sociais, né? O rock também já foi uma época que era muito social. Hoje é um pouquinho mais ligado a outras coisas, né? Amor, isso, né? Mas estamos falando disso. Sabe por que eu perguntei isso, gente? Porque no trovadorismo, as cantigas, né, as canções, os poemas, quando eu falo isso,
isso, estou falando da mesma coisa, tá? Cantigas, trovas, canções. Temas, queridos, é o Sim. assunto, entendeu? Isso. Qual o assunto que aborda as músicas que Isso. vocês mais ouvem? De que elas falam? Qual o Isso. assunto principal? Então, Seria isso, quando a tá gente bom? fala de assunto, os assuntos que tratam o trovadorismo são basicamente assuntos muito simples, lembram-se, é uma tradição oral, a complexidade do texto escrito demorou de chegar um pouquinho, né? Então, o que acontece? Quando eles falavam, quando eram as cantigas geralmente falavam de amor, de sofrimento amoroso, de saudade do amor, né? E quando fugia disso, a gente falava aquelas cantigas de escárnio, né? Aquelas cantigas que havia uma crítica social, falando mal de alguém. Então era tudo muito simples ainda, né? Mas é uma coisa maravilhosa de ler, gente. Você vê a literatura nascendo, a literatura começando, a literatura dando os primeiros passos. Para quem gosta de música, para quem gosta de texto, para quem gosta de cultura, isso é maravilhoso. E olha que eu falei, para quem gosta de música, para quem gosta de música, a nossa música nasceu aí, a nossa língua nasceu aí, a nossa cultura nasceu aí. Sim, a língua portuguesa falada no Brasil é a língua portuguesa também. Então é muito bom ver como ela nasceu e vamos ler alguma coisa hoje ainda. Mas antes de ler, eu queria perguntar para vocês, vamos falar de um movimento literário chamado trovadorismo, tá bom? Eu já falei muito sobre as canções, mas antes de falar sobre trovadorismo, eu queria que vocês respondessem o que está na tela em um minutinho. Aquilo que vocês souberem, tá bom, a respeito. Vocês sabem o que é um movimento literário? Em um minuto, a gente já volta. E vamos lá a participação dos nossos alunos. Eles Sim. estão aqui, A gente aqui conversando sobre as respostas, né? Voltar à tela, nossa, então se divertindo com as respostas de vocês. Fala de diversão no sentido de aprendizado. A gente aprende muito com vocês aqui. Professora, o que responderam? Vamos lá. O Sebastião, é a literatura se movendo? Aí o Eduardo, algo que tem a ver com literatura. A Dani, são as épocas de determinado tipo de literatura. O Cauã, tem alguma coisa a ver com movimento, com educação. Eu gostei aqui do Guilherme. A passagem da literatura em gerações, ele faz uma pergunta, porque eles estão assimilando, né? Isso, olha só, vamos lá. Pensa assim comigo. Eu vou falar de maneira bem abstrata, tá bom? Mas vai voltar para o bem concreto, porque a explicação não é tão complicada assim, não. Vamos supor que todas as pessoas do mundo tenham um tipo, ou de um local. Vamos colocar um local específico, Brasil. Todas as pessoas do Brasil gostam de flores, gostam de falar do campo, gostam de falar de coisas ligadas à natureza, até que um dia chega alguém do Brasil, faz uma viagem, vá para outro país e descobre coisas novas. Naquele país, algumas pessoas gostam de falar de violência, de assassinatos, né? E essa pessoa volta para o Brasil e começa a achar aqui tudo muito chato. E ela faz algo novo, ela começa a falar de violência no que ela está fazendo, nos textos dela. A princípio, ninguém gosta muito, todo mundo é acostumado com flores, né, com árvores, com campo, com natureza. Até que uma pessoa fala, pô, gostei, achei legal, vou escrever assim também, eu vou ouvir esse tipo de música, e aí começo a fazer. Outra pessoa gosta, e tem um momento de transição, até que chega uma hora que ninguém mais está escrevendo sobre flores, campos, natureza. Está todo mundo falando sobre sangue, violência, até que chega uma hora que todo mundo começa a exagerar tanto em falar de violência, que chega alguém e fala assim, nossa, que saudade da época que falavam sobre campos e flores, né? E aí
começa a vir um movimento contrário a isso, com algumas características que ficaram da época da violência. E as coisas vão se renovando. E cada vez que isto muda, a gente percebe que o movimento literário mudou. E isso aconteceu com o primeiro movimento literário que se formou, chamado trovadorismo. Era músicas, canções, cantigas de amor, de amigo. As pessoas falavam apenas de amor, de amor, de amor, amigo, né? Uma outra vez saía, né? Escárnio, mal dizer, vou explicar do que se trata. Mas basicamente era isto, cantigas. Até que, graças às mudanças históricas, sociais, renascimento, todo o contexto histórico forçou as pessoas a modificar a forma de pensar. Não precisou alguém sair do país, bastou as pessoas perceberem que o mundo mudou. Elas olhavam para um lado, olhavam para o outro, percebiam, nossa, não faz mais sentido fazer cantigas. E elas começaram a escrever os poemas, as pessoas começaram a ser mais alfabetizadas, não tanto quanto hoje, né, mas um pouquinho mais do que na Idade Média. Então, mudou-se de trovadorismo para outra coisa, no caso, o classicismo. Né? E o classicismo, quando ficou saturado também, mudou para barroco e mudou depois para arcadismo. E cada um desses movimentos refletem muito do que foi a sua época, o pensamento humano, as características próprias do seu tempo. Não faz sentido uma pessoa do século XVI escrever sobre naves espaciais. Não faz sentido. Assim como não faz sentido você hoje pensar apenas cantigas de amor, de escárnio e maldizer. Faz sentido você parar para ler, aprender, estudar e buscar ideias novas, né? Mas você não vai encontrar num texto escrito em 1200 celular, né? Agora, hoje sim, então, qual o movimento literário de agora? Só é possível percebermos depois de um certo distanciamento, a partir do contraste, quando percebemos que mudou muita coisa. Mas há pessoas que já respondem a isto, porém hoje estamos indo muito longe. Eu acho que professora, eu consegui explicar o que é o movimento literário? Sim, posso só dar um... Por favor, claro. A Daniela, ela falou assim, é quando as pessoas de determinada época têm o mesmo estilo. Então foi o que o professor Mauro falou. Eu tenho algo acontecendo na história, que eu sempre falo que a história é a base ali da literatura. E eu vou ter várias pessoas escrevendo temas semelhantes, escrevendo de jeito parecido com a outra, porque a história acaba influenciando na literatura. A gente se está todo mundo recebendo as mesmas influências, é normal, é comum, é aceitável que as pessoas pensem mais ou menos parecido. E à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, que a história vai se desenvolvendo, a gente percebe que os movimentos literários, eles vão demorando cada vez menos para mudar. Então você tem o trovadorismo que durou 200 anos, aí você vem depois, à medida que os séculos vão se desenvolvendo, 100 anos. No século XIX, você teve no mesmo século romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo no mesmo século, né? Alguns acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje, a gente não se arrisca a falar que o movimento literário é de agora, porque as influências estão aí. Então, não vamos adiantar muito, porque estamos falando de trovadorismo hoje, mas é sempre uma coisa muito boa de se pesquisar, né? Qual é a característica do movimento de agora, né? O que influencia as pessoas a escreverem agora. No século XII, no 1192, no século XIII, era basicamente o teocentrismo, aquela vida medieval, né, com Deus como centro, né, do pensamento humano, a religião, né, a vida nos palácios, né, porque quem escrevia, geralmente, quem vivia essa vida cultural, de literatura, eram pessoas de uma classe social mais elevada, eram os nobres, né? Então, para resumir um pouquinho do que a gente falou, olha só na tela, literatura da Idade Média, é o que nós estamos falando agora. De acordo com a historiografia, a Idade Média se posiciona entre os séculos 5 e 15. Foi nesse período que o trovadorismo, o movimento literário, se desenvolveu. Nesse contexto, é comum nos depararmos com termos como música, instrumentos musicais, viola, lira, flauta e harpa, vassalagem, cavalaria, feudalismo, subjetividade, cristianismo e cancioneiros. Além desses, a literatura trovadoresca nos apresenta as cantigas que se classificam em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Né? Então, para deixar bem organizadinho, olha a próxima tela como está bem legal para vocês. Olha só, o trovadorismo se divide em dois tipos de cantigas. As da esquerda da tela, cantigas lírico-amorosas, que são as cantigas de amor e as cantigas de amigo.
As da direita da tela são as cantigas satíricas, as cantigas de escárnio e as de maldizer. Hoje vamos falar das cantigas de amor e de amigo, ou seja, vamos falar das cantigas lírico-amorosas. Tá bom? Mas antes disso, eu queria só algumas curiosidades para vocês. Olha só, como é que essas poesias chegaram até nós? Elas foram organizadas em livros, e esses livros eram chamados de cancioneiros. Olha na tela, o que é um cancioneiro? Cancioneiro é qualquer livro impresso ou manuscrito que contenha uma coletânea de canções e, por extensão, o registro sonoro dessas canções. Dependendo da época em que a música foi composta, os cancioneiros podem ser divididos entre medievais, renascentistas e contemporâneos. É assim, gente, num cancioneiro as cantigas eram escritas à mão, e havia também as partituras musicais, para saber como essas cantigas eram, como elas eram mesmo cantadas, eram tocadas. Então, se as pessoas ouvirem essas canções, pararem para tocar, elas vão conseguir ouvir tal qual os nobres da Idade Média escutavam. Então, os cancioneiros têm esse registro. Tá? Então, na tela para vocês, o fólio do cancioneiro da ajuda, que integra a segunda parte da cantiga O Meu Parti, do Meu Parti, a cantiga A Boa Dona, Porque Eu Trovava. É a primeira parte da cantiga Amigos, Quero Vos Dizer. Então, é basicamente um livro como este que vocês têm como um cancioneiro. Tá bom, gente? Então, vamos partir para as cantigas lírico-amorosas? Então, vamos lá. O que é uma cantiga lírico-amorosa? É uma cantiga ou de amor ou de amigo. É uma cantiga de amor, ela é assim, um exemplo, mas eu tenho que falar, peraí, tela para mim, por favor, tem a tela para mim, porque eu tenho que falar para vocês. Neste momento, vocês vão se deparar com o nascimento da língua portuguesa. A língua portuguesa nascendo, o primeiro poema composto em língua portuguesa. É um momento maravilhoso. Olha, eu me arrepio aqui, professora. Eu me arrepio aqui só de ouvir falar. Gente, uma cantiga de amor, o primeiro texto composto em língua portuguesa, a primeira literatura em língua portuguesa. Olha só, é uma cantiga de amor, ela chama-se Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia. O autor, que ele escreveu, né, Paio Soares de Taveróis. Vou ler para vocês, em galego-português, que é o idioma da época, olha só. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moira por vós e ai, minha senhor, branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vós eu vi em saia, mal dia me levantei que vós então não vi feia. Minha senhor, desde aquele dia me foi a mim muito mal dia. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha da ver eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhor, da alfaia nunca de vós houve, nem ei valia do correia. Ai, complicado, né? Faz assim. Uma tradução livre, olha só, eu traduzi mais ou menos. Professora, você podia ler para a gente? Vamos lá, então. Os alunos devem estar pensando, que língua é essa? Pois é, a língua portuguesa. Vamos lá, apesar do galego-português nessa época, né? Uhum. Vamos lá. Tradução livre da Cantiga da Ribeirinha. No mundo ninguém se assemelha a mim. Enquanto a vida continuar, como vai? Porque morro por vós, e ai, minha senhora, alva e de pele rosada, quereis que vos retrate quando vos vi sem manto, maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal. E a vós, filhas de Dom Paio, Muniz, parece-vos bem que me pertenceis com Gavaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós recebera algo, mesmo que ínfimo valor. Então, a gente percebe assim, que nessa cantiga, você tem a história de um rapaz que ele está sofrendo por amor, né? Porque não tem a mulher amada. Ele fala, nunca houve nem valia de uma correia, eu não tenho o valor de uma correia, de nada. E ela valeria um manto, né? Ou seja, esse amor inalcançável. Ou seja, o primeiro texto em língua portuguesa é uma sofrência, vamos dizer assim. Ele está sofrendo por amor, porque não está sendo correspondido, não por nada da voz dela, mas por ele não a se achar digno da mulher amada. Então, tire um print da tela, tá? Mas assim, isso é muito importante para vocês agora. Olha só, numa cantiga de amor,
O eu lírico é sempre masculino. Olha, a palavra eu lírico vem da lira, que era um instrumento musical utilizado por eles nesta época, né, para cantar a cantiga. Esse texto que nós lemos, ele era cantado, né, era cantado. Você viu que quando trouxe para a linguagem de hoje, eu tive até uma dificuldade, porque você sente falta Do daquela ritmo, musicalidade. né? Porque é cantado. Então, olha só, eu lírico é o homem que fala para a mulher. E esse homem que fala para a mulher tem um assunto principal sempre o quê? O sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. A mulher nunca está próxima a ele, o amor nunca é alcançado, ele sempre está sofrendo, sofrendo e sofrendo. O amor cortês, a vassalagem amorosa, o que é isso? O que é vassalagem amorosa? Ele obedece a mulher, ele obedece, ele é vassalo dela, ele faz sempre aquilo que ela manda, né? Ela manda, ele obedece. Um amor impossível, porque é aquele amor inalcançável, a ambientação sempre aristocrática das cortes, ou seja, o ambiente sempre dos nobres, a gente não tem as pessoas da plebe, as pessoas da cidade, sempre um ambiente de castelo, um ambiente de palácios, forte influência provençal, depois falamos mais sobre isso, e vassalagem amorosa, né? Que é o eu lírico usa o pronome de tratamento senhor, esse senhor, minha senhor, né? Que é, na realidade, ele está se referindo a ela como a algo mais do que nobre, algo quase como se fosse um deus, né? Ela está sempre acima e ele está abaixo, sempre obedecendo-a, né? Um outro exemplo da cantiga de amor na tela é a cantiga de amor de Bernardo de Bonaval. A dona que eu amo e tenho por senhor, amostra-me a Deus, se vós em prazer for. Se não dá-me a morte, a que tenho eu por um lume desses olhos meus, eu porque choram sempre a mostrar-me a Deus, se não dá-me a morte. Essa que vos fizestes melhor parecer, de quantas sei, a Deus faze-me a ver, se não dá-me a morte. A Deus que me a fizestes mais amar, mostra-me o que possa com ela falar, senão dá-me a morte. A gente percebe que tem até um refrão, né? Senão dá-me a morte. Tem uma tradução, é uma tradução não tão literal, né? Tem trechos ainda do galego-português, mas essa aí dá para entender um pouquinho mais do que a cantiga da Ribeirinha, né? Ou você vem, olhe para mim, me dê seus olhos, olhe para mim, ou que eu quero morrer, esse sofrimento, essa vassalagem amorosa, né? Então, aprofundaremos isso em outras aulas, mas agora vamos para as cantigas de amigo. Então, o que é uma cantiga de amigo? Olha um exemplo, eu vou ler para vocês essa cantiga, olha só. Exemplo de uma cantiga de Dom Diniz. Ai flores do verde pino, saberes novas do meu amigo, ai Deus, eu é? Ai flores do verde ramo, se saberes novas do meu amado, ai Deus, eu é? Saberes novas do meu amigo, aquele que mentiu que me pôs comigo, ai Deus, eu é? Saberes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é? A tradução, não coloquei a tradução, mas ficaria mais ou menos isso, né? A tradução é assim, ela reclama, a mulher reclamando das flores, pedindo para as flores notícias do amigo que partiu. Esse amigo não é amigo, esse amigo é o amante. A palavra amigo no período medieval relacionava-se com aquele que tem um relacionamento amoroso com a mulher. Então, por que isso? Porque geralmente a cantiga de amigo é a história de um casal que se separou. Eles estavam juntos e provavelmente ele foi uma luta, né, no tempo das cruzadas, foi lutar com inimigos, e ela ficou em casa chorando a saudade do amado dela, no caso do amigo. Então, isso é importante porque a gente percebe que nas cantigas o eu lírico é sempre feminino, por isso cantiga de amigo, eu lírico feminino, é a mulher chorando a saudade do amado dela. De maneira bem direta, é isso que está na tela agora, olha só. Eu lírico feminino, a presença de paralelismos, né? Esse ai Deus, eu é, por exemplo, né? Esse paralelismo, quase como um refrão. Predomínio da musicalidade, é muito mais musical do que uma cantiga de amor. Assunto principal, saudade. Amor natural, espontâneo e possível. Ambientação popular, rural ou urbana, né? É sempre algo muito mais simples, algo muito mais popular, né? Ainda é o nobre, mas é muito mais contido, não aparece muitos ambientes nobres, palácios, né? É sempre a natureza, em geral, um ambiente mais ligado ao campo. A influência da tradição oral, né? Ibérica,
Deus é o elemento mais importante do poema e pouca subjetividade, ou seja, não tem muita profundidade. Quando o poeta vai fazer esse poema, o eu lírico não se mostra muito além do que, olha, eu estou sofrendo porque a pessoa que eu amo foi embora. E eu falei, o poeta, sim. Porque no texto eram sempre homens escrevendo, não temos registro de cantigas, trovadorismos compostas por mulheres. Quando eu falo de eu lírico feminino, eu lírico masculino, sempre é o homem escrevendo, porque nesse período era muito complicado, né, pensar que as mulheres tinham voz na literatura. Que bom que isso mudou. Graças, né? Por favor. Porém, é por isso que é comum você pensar, olha só, a mulher, quando o homem vai embora, qual é o assunto dela? Saudade. E ela reclama com as outras mulheres, reclama com a natureza, reclama com a flor, com o campo, porque o amado, o amigo, foi embora. Então, um último exemplo, para a gente ir para uma atividade final, o Baile das Avelaneiras de Airas Nunes. Nossa, Airas Nunes, um homem que fez uma cantiga de amigo eu lírico feminino. Bailemos nós já todas três, ai amigas, só aquestas avelaneiras frolidas, e quem for velida como nós velidas, se amigo amar, só aquestas avelaneiras frolidas verá bailar. Bailemos nós já todas três, aí irmãs, só que esse ramo dessas avelanas, e quem for louçana como nós louçanas, se amiga amar, só que este ramo dessas avelanas verá bailar. Por Deus, ai amigas, mentral não fazemos, só aqui este ramo florido bailemos, e quem bem aparecer como nós aparecemos, se amigo amar, só aqui este ramo, só que nós bailemos, verá bailar. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas é bom que a gente percebe, eu acho muito legal, a gente percebe a língua portuguesa nascendo, né? Mas eu vou deixar isso muito mais tranquilo, muito mais divertido, professora, porque assim, eu preparei um quiz para nós fazermos agora. Então. Olha só, o quiz é assim, não vai ter a pontuação, você organiza com vocês. Eu vou passar para vocês 5 questões e vou dar coisa de 20 segundinhos, 30 segundinhos para vocês responderem, tá certo? Então eu não vou nem, eu vou fazer um silêncio aqui, mas a gente não vai nem colocar musiquinha de fundo, a gente vai ser eu com vocês aqui, a professora Tayana, vamos colocar a pergunta e vocês participem conosco no chat, que queremos ver o que vocês respondem. A resposta é basicamente isto, ou é cantiga de amor ou cantiga de amigo, e tem o número da pergunta. Então vamos lá a primeira é assim na tela, olha só. Cantiga de amor ou de amigo? Eu lírico masculino, você coloca número 1. Eu lírico masculino, amor ou amigo? Número 1 é o quê? Só tá falando que é amor aqui já. Amor? É. Amor? Certo? Okay. Então, professora Tayana, cantiga eu lírico masculino, amor ou amigo? Cantiga masculino sempre é amor. Então, porque o outro você se faz, né? Isso. Um amigo lá. Se você respondeu amor, você está certo. Então, pegou a brincadeira? Todo mundo respondeu amor aqui, ó. É isso. Então, vamos para a próxima. A próxima, vamos lá então. Cantiga de amor ou de amigo? Assunto principal, saudade. Amor ou amigo? Amor ou amigo, gente. Amor ou amigo, então respondam para nós. Vamos lá? Vamos, gente. Número 2 é o quê? Saudade. Tá, quem tem amor e amigo. E aí, decide, gente. Saudade é amigo. Amigo. Então, beleza. Vamos para mais uma. Então, vamos ver participações no chat. A próxima pergunta é: cantiga de amor ou de amigo? Eu vou ler para vocês. Em Lisboa, sobre Lomar, marcas novas mandei lavrar. Ai, minha senhor velida. Em Lisboa, sobre Loler, barcas novas mandei fazer. Ai, minha senhor velida. Barcas novas mandei lavrar, e no mar as mandei deitar. Ai, minha senhor velida. Barcas novas mandei fazer, e no mar as mandei meter. Ai, minha senhor velida. Amor, amigo? Falando que é amor aqui. É amor, isso mesmo. Ele chama a mulher de minha senhor, né? Ela está distante, né? Chamando a minha senhor é a mulher amada. Isso só aí. Tá afiado, ó. Próxima, número 4. Vamos lá então, número 4. Cantiga de amor ou de amigo? Agora é a oi de uma dona falar que quero bem, pero nunca vi. Portanto, moi, que fez por se guardar. A tradução livre é: há pouco ouvi de uma senhora que quero bem, mas nunca vi, porque muito fez por se guardar. Amor ou amigo? Ai, eles estão aqui entre amor e amigo. Agora eu tô confusa com vocês aqui. Amor. Essa aí é de amor. Há pouco ouvi de uma senhora. Peraí, deixa eu ver. Eles estão confusos ainda, mas é amor. É de amor. Normal tá confuso, é isso. Nós estamos de galego português, por isso que a gente fala muito de tradução, né? Vamos para mais uma. Amor impossível. Amor ou amigo? Amor. Amor. Penúltima pergunta.
Essa imagem seria amor ou amigo? A mulher chorando, sofrendo. A mulher chorando, gente. Amor ou amigo? Cantiga de? Amigo. Amigo. E a última, para mostrar que eu sou moderno, essa aqui. Cantiga de amor ou de gente, amigo? Essa eu não sei. Tá falando que é amigo aqui o pessoal. É amigo? Por que seria amigo? Essa imagem. A 7 é amigo? Eles estão falando que é amigo. Sim, você tem alguém feliz, aí alguém viaja e a pessoa fica triste. Nossa, olha como eu pensei. É isso aí, cantiga de amigo. Então, gente, olha só. Essa foi a aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre trovadorismo, uma aula de transição para o terceiro bimestre. Vamos aprofundar muito mais nas próximas aulas, cantigas de amor, de amigo. Falaremos de escárnio e maldizer, tá bom? Que são os outros tipos de cantigas, cantigas satíricas. Mas por hoje é isto. Só uma coisa antes de acabar, eu sei que o nosso tempo esgotou, mas olha, peça para o seu professor e você junto escute as canções. Peraí, não é essa aqui, não, essa atividade. Ouça as cantigas de amor e de amigo disponibilizadas nas plataformas de vídeo e áudio na internet. Converse com seu professor sobre as suas impressões a respeito das cantigas que você ouviu. Essas cantigas medievais estão disponibilizadas na internet, todas gratuitas, vocês conseguem ouvir. Então, gente, muito obrigado, valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado, professora, pela aula. Tchau, tchau. Tchau.